Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Nacleides, sou trabalhadora voluntária da Casa de Francisco e estou aqui para fazer o comentário do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Aguardar uns minutinhos, enquanto chega mais alguns companheiros. Boa noite, sejam bem-vindos para que possamos juntos refletir sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Nacleides e hoje o tema que eu trouxe para a gente refletir hoje à noite é o tema que o Espiritismo tem como bandeira, que é fora da caridade não há salvação. O texto de hoje ele está no capítulo 15, item 10, e eu vou trazer a parte referente às instruções dos Espíritos, que nos foi trazida pelo apóstolo Paulo em Paris, 1860. Eu vou ler o trecho aqui para a gente fazer o comentário. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Só esse trechinho é suficiente. Meus irmãos, nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Então, meus irmãos, submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Meus amigos, ainda, mensagem trazida pelo apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: agradecei a Deus a dádiva de conhecer o Espiritismo. E por que Paulo falou isso, a dádiva de conhecer o Espiritismo? Ele nos esclarece: não é que somente os que o conhecem possam ser salvos, é que, ajudando-nos a compreender os ensinos do Cristo, nos ajuda a sermos melhores cristãos. E o apóstolo Paulo nos diz ainda: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertençam. Ou seja, o Espiritismo, ele não disse fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, mas ele nos diz fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, numa reunião mediúnica que foi realizada em 8 de junho de 1858, na Sociedade Espírita Parisiense, foi recebida uma mensagem intitulada Caridade, que foi assinada por São Vicente de Paulo, conforme está na Revista Espírita de agosto de 1858, E essa mensagem ela está também inserida por Kardec com algumas modificações, ou seja, foi suprimida algumas partes em o Evangelho segundo o Espiritismo.
E eu trouxe essa mensagem porque são mensagens de dois espíritos, né? São Vicente de Paulo e Paulo, o apóstolo Paulo, para que a gente possa observar como elas se complementam. Então a mensagem diz o seguinte, de São Vicente de Paulo: sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Apenas encorajamento é o que vimos dar, para vos estimular o zelo e as virtudes. É que Deus permite que nós, ou seja, os espíritos, nos manifestemos a vós outros. Mas se cada um que está aqui o quiser, bastaria a própria vontade e a ajuda de Deus. Porque as manifestações espíritas, elas unicamente se produzem, ele diz, para os de olhos fechados e corações indóceis. Ou seja, as mensagens, elas têm o objetivo de nos abrir os olhos, de nos apontar caminho. Porque através do conhecimento, meus irmãos, a gente se ilumina e a gente vai fazendo melhores escolhas nessa vida. Então a caridade, ela é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé. Quando deixardes que vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz. Olha, essa parte aqui, gente, eu gostaria assim que vocês prestassem muita atenção, porque é uma parte prática que ele vai trazendo exatamente para os nossos questionamentos do nosso dia a dia. Enquanto eu estava estudando essa mensagem dele, eu me inseri muitas vezes nessas situações. Quando ele diz assim, quando deixardes que vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes algo, sem questionar se sua miséria não é fingida ou se o seu mal provém de um vício de que deu causa. Porque quantas vezes nós somos abordados e antes de dar a gente pensa, né? Se aquela pessoa realmente precisa daquela esmola, se ele realmente não tem condição de trabalhar, passa 1001 coisa pela nossa cabeça, né? Então ele diz o seguinte, ele nos orienta: quando abandonardes toda a justiça nas mãos divinas, quando deixardes o castigo das falsas misérias ao Criador, quando por fim praticardes a caridade unicamente pela felicidade que ela proporciona e sem inquirir de sua utilidade, então sereis os filhos amados de Deus e ele vos atrairá a si. Então, no exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela já não nos proporcione na vida presente. Ou seja, normalmente a gente escuta que todo o bem que a gente faz aqui na Terra, a gente não deve esperar recompensa. E que na maioria das vezes o retorno nós só vamos receber bem na frente, até mesmo quando estivermos no plano espiritual. Muitos deles, é lá onde a gente vai sentir os verdadeiros benefícios. Mas na caridade tem esse algo de diferente. No exercício da caridade, nós já sentimos aqui mesmo, no seu exercício, a verdadeira alegria que ela nos proporciona. E Kardec, diante dessas mensagens, Kardec vai e pergunta a São Vicente de Paulo
se ele permitiria que fosse formulado algumas perguntas complementares a respeito do que ele acabava de dizer. Porque o Kardec era muito criterioso. Então ele, tudo bem, ouviu essas orientações, mas ele queria saber se realmente ele queria ter mais subsídio. O São Vicente de Paula vai e responde a Kardec: eu desejo muito. Meu objetivo é vos esclarecer. Perguntai o que quiserdes. E agora eu vou relatar para vocês aqui as perguntas que Kardec fez a São Vicente de Paula e a sua resposta sobre esse texto que eu trouxe para vocês, que eu falei agora há pouco. Então, a primeira pergunta que ele fez: pode-se entender a caridade de duas maneiras: a esmola propriamente dita e o amor aos semelhantes. Quando disseste que era necessário que o coração se abrisse à súplica do infeliz que nos estendesse a mão, sem questionarmos se não seria fingida a sua miséria, não quisestes falar da caridade do ponto de vista da esmola? E ele responde: sim, somente neste parágrafo. Disseste que era preciso deixar a justiça de Deus à apreciação da falsa miséria. Parece-nos, entretanto, que dar sem discernimento às pessoas que não têm necessidade ou que poderiam ganhar vida num trabalho honesto será estimular o vício e a preguiça? Se os preguiçosos encontrassem aberta com muita facilidade a bolsa dos outros, multiplicar-se-iam ao infinito em prejuízo dos verdadeiros infelizes. Então Kardec faz essas colocações, essas indagações para ele. E o que São Vicente responde? Podeis discernir os que podem trabalhar, e então a caridade vos obriga a fazer tudo para lhe proporcionar trabalho. Entretanto, também existem falsos pobres, capazes de simular com habilidade misérias que não possuem. É para os tais que se deve deixar a Deus toda a justiça. Ou seja, vejam bem, até para aqueles que falsamente pedem, ele ainda nos dizem: deixe a justiça a cargo de Deus. E ele pergunta, outra pergunta do Kardec: aquele que não pode dar senão 1 centavo e que deve escolher entre 2 infelizes que lhe pedem, não tem razão de inquirir quem de fato tem mais necessidade? Ou deve dar sem exame ao primeiro que aparecer? Resposta dele: deve dar ao que pareça sofrer mais. Então São Vicente diz: deve dar ao que pareça sofrer mais. Esse é o critério que ele acha justo. Não se deve considerar também como fazendo parte da caridade o modo como ela é feita? São Vicente responde: é sobretudo na maneira de fazer a caridade que está o seu maior mérito. A bondade, ela é sempre o indício de uma bela alma. E que tipo de mérito concedeis àqueles a quem chamastes de benfeitores de ocasião? Só fazem o bem pela metade. São benefícios, não lhes aproveitam. Disse Jesus, aqui é o Kardec já dizendo para ele: disse Jesus, que vossa mão direita não saiba o que faz vossa mão esquerda. Tem algum mérito aqueles que dão por ostentação? Apenas o mérito do orgulho, pelo que serão punidos. E em sua acepção mais abrangente, a caridade cristã não compreende igualmente a doçura, a benevolência e a indulgência para com as fraquezas dos outros? Imitai Jesus, ele vos disse tudo, escutai-o mais do que nunca. A caridade, ela é bem compreendida quando praticada exclusivamente entre pessoas que professam a mesma opinião ou pertencem ao mesmo partido? Não. É, sobretudo, o espírito de seita e de partido que se deve abolir, quando todos os homens são irmãos.
São sobre essas questões que concentramos os nossos esforços. E suponhamos que alguém vê 2 homens em perigo, mas não pode salvar senão um. Qual dos 2 deverá salvar? Considerando-se que um é amigo e o outro é inimigo. Deve-se salvar o amigo, pois este amigo poderia acusá-lo de não gostar dele. Quanto ao outro, Deus se encarregará. Então, meus irmãos, se pensarmos um pouco sobre pessoas que nos inspiram a caridade, nós vamos encontrar inúmeros exemplos, desde Madre Teresa de Calcutá, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Chico Xavier, e até mesmo aqueles que reconhecemos que não possuem notoriedade, mas nós os reconhecemos, eles trabalham no silêncio, né? E o apóstolo Paulo, ele tão bem compreendeu a importância do exercício da caridade, que disse que essa passagem é linda, gente, que está no Evangelho, mas ela não é só linda, ela é uma grande verdade. Quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Acrescenta, e quando houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse empregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, de nada me serviria. Então, meus irmãos, eu gostaria de encerrar com uma pequena historinha sobre Chico Xavier, que é um grande exemplo também de caridade. E um grande exemplo de pessoa que deixou um grande legado para que a gente possa estudar e entender melhor as mensagens de Jesus. Certa manhã, Chico se dirigia ao trabalho no rumo do escritório da Fazenda de Criação do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo, onde trabalhava. E ele meditava sobre os trabalhos mediúnicos a que ele se dedicava. As exigências eram muitas. Como agir diante de tantas situações? Como se manter equilibrado na tarefa? Surgiam tantos doentes pedindo socorros, aflitos, rogavam consolações, curiosos reclamavam esclarecimentos, ateus insistiam pela obtenção da fé. Os problemas eram tanto. E quando ele curvava a cabeça desanimado, aparece então Emmanuel e aponta-lhe um quadro a pequena distância. Era um lavrador ativo, manejando uma enxada ao sol nascente. E ele diz, reparou? Disse ele ao médium, guiado pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre as pedras. Não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, batatas, milho ou feijão. Obedece ao lavrador, ele ajuda sempre. Logo após, fez uma pausa e considerou. Nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar. Chico, tocado pelo ensinamento, experimentou iluminada renovação interior e disse, é verdade, o desânimo é um veneno. Sim, concluiu o orientador, a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei. Emmanuel despede-se de Chico, despede-se e Chico abraçou o trabalho naquele dia de coração feliz e alma renovada. Sejamos nós também, meus irmãos, como a enxada nas mãos de Jesus. Como a enxada nas mãos de Jesus. Paz e bem a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus.